Olá, voltei com a segunda parte do vídeo sobre estabelecer os seus limites pessoais, se colocando, se posicionando de uma maneira que você aumente as chances da pessoa te entender e antes que isso vire uma confusão. Tem algumas coisas que são importantes também a gente saber com relação aos limites. Lá no primeiro vídeo, não que é a primeira parte desse, mas no primeiro que eu falei de limites, eu comentei que o limite que a gente mais conhece é dizer não. Mas a verdade é que, sim, de modo geral, colocar limites é dizer não, não quero, não vou, não posso, não gosto, quero esse espaço, quero dessa forma. Mas tem mil maneiras de eu fazer isso, sendo que boa parte delas eu não preciso ofender ninguém, nem criar uma competição com ninguém, nem ficar um desconforto com ninguém. E uma outra coisa que você vai aprender com relação aos limites vai ter muita gente que não vai gostar dos limites que você vai colocar. Principalmente porque as pessoas estão acostumadas a conseguir o que elas querem de você. Então vai ficar muito chato quando você começar a dizer não pra elas, que não vão mais ter as coisas que elas queriam. Então é legal a gente se preparar pra isso. O limite é sempre sobre a gente. O limite não é sobre os outros. Se você, por qualquer razão, pensar em colocar limites pra ver o que o outro faz, não, agora se eu parar de ligar porque a pessoa não me entendeu, então ela vai começar a fazer. Pode ser que não. Coloque o limite porque está te incomodando. Coloque o limite porque você entendeu. Pera, eu estou sendo desrespeitada, eu não quero mais isso. Se é difícil pra você entender que, no caso, o seu namorado, sua esposa não respeita o seu espaço e você já pediu 1000 vezes, você tem que ver se você tá incomodado mesmo com a invasão do espaço ou se já virou uma relaçãozinha de troca-troca ali, de que tipo assim, agora eu te alfineto, depois você me alfineta. Daí não tem limite nenhum pra ser respeitado, no final a gente não tá exatamente falando de limite, a gente tá falando de uma outra coisa. E é isso que a gente tem que prestar atenção. O limite é sobre você, o limite não é sobre o outro. Então às vezes o outro pode ficar chateado. Vamos falar então nesse vídeo de algumas coisinhas que você pode fazer para aumentar as chances de você conseguir o que você quer. Por que eu falo aumentar? Não confie em nenhum profissional que te diga que se você fizer isso, você vai ter sucesso. Pessoas são um conjunto infinito de variáveis. Você nunca vai ter certeza de que as suas ações terão a reação exata que você gostaria. Foque-se na satisfação que você tem de ter conseguido se expressar e ter conseguido deixar claro o que você espera, e não no que vai te trazer de volta. A única garantia que você tem é que você tinha espaço para se expressar. Se isso vai gerar exatamente o efeito que você queria, isso é uma outra coisa, e aí é um pouco mais complicado, porque a gente tá falando de expectativa e a gente não tá falando do que a gente controla. Quando a gente manda pra fora alguma coisa, a gente não tem mais controle sobre aquilo, né? Então, essa poderia ser a primeira dica. Seja realista com as suas expectativas. Por exemplo, quando eu dei um exemplo lá no primeiro vídeo da mãe que precisa muito conversar, você sabe que ela provavelmente não vai parar de ligar e você sabe que ela muito provavelmente pode ficar muito sentida e dizer, nossa, porque eu não esperava, eu não sabia que eu tava incomodando, e aí você sente culpa. E aí a primeira reação pode ser, não mãe, pera, não é bem assim. Você tem que segurar firme. Existe uma razão pela qual você está sendo muito claro que, mãe, no meu local de trabalho, neste horário comercial, com outras pessoas, pra mim é muito complicado falar com você. Eu tenho interesse em saber o que você tá me dizendo e eu me preocupo com o que tá passando contigo, mas nesse momento eu não consigo falar com você. Vamos tentar conversar? E aí você coloca um momento onde é interessante pra ti. Um fim de semana, a semana inteira, um dia na semana ou um dia após o expediente, e aí você vai ser mais claro ainda. Vai ter vezes, mãe, que eu não vou conseguir te atender. E vai ter vezes que você vai ver que talvez eu até aperte o celular para ele como desligar. É porque eu tô ocupado, não quer dizer que eu não quero falar com você, ok? Assim que eu puder, a gente conversa. Aí você dá a data e o horário. É hoje? É fim de semana? Estabeleça regras que são razoáveis. Brigar com a pessoa e dizer, eu não posso, eu não vou, assim não vai dar, porque você me trabalha. E começa a acusar outra pessoa, você não vai conseguir o que você quer. Mesmo você sendo claro e sendo acolhedor, o que é isso? Nossa, mãe, eu te entendo, eu sei que você precisa conversar, eu valido o que a pessoa tá falando, nem sempre ela vai receber bem, porque às vezes são outras coisas, às vezes ela tá, por exemplo, no exemplo da mãe, a mãe tá tão sozinha, tão isolada em casa, que ela sente que qualquer não é uma rejeição. Aí você tem que segurar firme, porque você sabe que não é uma rejeição. Você está dizendo que neste momento, nessas circunstâncias, não. Você não tá dizendo que é sempre não, que você não quer. Como ela vai distorcer nesse exemplo, isso é problema dela. Então você tem que ficar firme, e mesmo que ela dizer, nossa, filho, eu não esperava. Mãe, só tô te dizendo que agora eu não consigo, mas mais tarde eu te ligo. E aí você se esforça para ser consistente, que é a outra regra que a gente tem que ser, que é, se eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu faço.
Se eu me comprometo a ligar, a prestar atenção, a conversar, a dividir, eu faço. Isso é extremamente importante e isso constrói caráter. Uma pessoa que fala e que faz o que fala é uma pessoa que você pode confiar. E a gente, quando fala assim em voz alta, parece tão fácil, né? Mas não é. Ser aquilo que a gente diz que é um esforço diário, porque tem muitas coisas que a gente gostaria de ser que a gente não consegue ser. Então é um treino. Se responsabilizar pelas coisas que a gente fala, pelas escolhas que a gente faz, pelas crenças que a gente tem. Essa já é uma outra dica, acredito que é a número 3 já aí no meio. Quando você se coloca numa situação, você tem que arcar com as consequências e não colocar a culpa na outra pessoa. Se você fez essa escolha, então é o que tem que ser feito, certo? Vamos lá, deixa eu dar um exemplo de aquele negócio da consistência. Num dos exemplos que eu comentei lá no primeiro vídeo dos cenários, tem um cenário que eu dou que é assim, você tem um amigo que começa a ter um interesse romântico por você, mas você não vê ele dessa forma. E aí o que você faz? Essa é uma boa pergunta. Mas eu tenho medo que ele vai deixar de gostar de mim, que ele vai ficar magoado comigo, que ele não vai entender, que ele vai ficar bravo, que eu vou magoar ele porque ele não merece, ele é muito legal. Tá, gente, mas alguém vai sair desconfortável dessa situação. Porque é fato. Seria estranho se a gente não saísse desconfortável. Por que seria estranho? Porque a gente gosta da outra pessoa. Quando a gente tem sentimentos por alguém, é óbvio que a gente não quer fazer ninguém sofrer. É muitas vezes a razão pela qual, sei lá, talvez os pais mimem os filhos exageradamente, porque a gente quer o melhor pra aquela pessoa, então às vezes a gente passa por cima de algumas coisas porque a gente não quer colocar limite, a gente não quer que aquela pessoa sofra, que chore, que ouça um não, que... Entende? Quando a gente tem sentimentos, a gente passa por cima de algumas coisas. Mas é importante a gente colocar um limite, porque colocar limite também é amor. Dizer sim o tempo inteiro, estar disponível o tempo inteiro, não é necessariamente amor, até porque pode mandar mensagens mistas, que é o que a gente faz nesse caso do amigo. Então o que acontece? Se tem um amigo meu interessado em mim e eu não tenho o mesmo interesse, a primeira coisa que eu deveria fazer era desde o início deixar isso claro. Como? Primeira história, acolher, escutativa. Olha, eu percebi que tem alguma coisa acontecendo. Olha, eu sei, ou a pessoa te conta diretamente, tô tendo sentimentos por você, e você fala, isso é muito legal, mas eu preciso te falar que eu não me sinto mesmo, eu não me sinto da mesma maneira, mas eu não quero perder a nossa amizade, eu gosto muito da sua companhia, eu gosto muito das coisas que a gente faz juntos, mas eu não te vejo da mesma forma. E você dá um tempo pra pessoa lidar com isso. Algumas pessoas vão lidar, ok, outras vão precisar de um tempo. E você vai ter que entender que colocar limite, às vezes, pra outra pessoa é um susto. E ela precisa de tempo pra digerir aquilo ali. Não faça o seguinte, diga que não, mas fica flertando de vez em quando. Diz que não, mas quando pode, manda uma mensagem super esquisita que dá a entender que talvez alguma coisa ali pode acontecer. Ou não diz nada. Quando a pessoa chega e fala, olha, eu tenho sentimentos por ti, você fica, legal. Ou, né, se conversa via WhatsApp, dá uma risadinha, manda um emoji e ficamos por isso. Não. Seja claro. Se você não tem os mesmos sentimentos pela pessoa, seja claro com ela para que ela possa digerir aquilo e seguir adiante e talvez encontrar alguém que... Olha, talvez não. Encontrar alguém que deixe ela mais feliz. Às vezes o nosso ego gosta dessa atenção e a gente tem que aprender a botar um limite nessa atenção. Um outro caso que eu acho super importante. Eu acredito que a gente cobriu quase todos, né? Você tem que comunicar, isso é uma regra muito importante, do que você está sentindo e como você se sente. Eu não quero, eu não gosto. Por exemplo, se você tem uma pessoa que gosta muito de contato, de te abraçar, de ficar muito te tocando e você não curte contato, você fala, olha, eu percebo que você é muito do contato, eu acho isso muito bacana, mas não sou eu. Eu me sinto um pouco desconfortável quando você faz isso. A pessoa pode até reagir meio dodói, tipo, nossa, mas qual é o problema? E você diz, olha, o problema é que eu não me sinto à vontade, eu gostaria que você parasse. Mas repara o meu tom de voz. Eu sou firme, eu sou clara, eu sou amigável, eu sou gentil, eu não sou grosseira, eu não estou brava, eu não quero chegar no ponto de ficar brava. Eu estou sendo gentil e solista. Por quê? Porque é uma coisa que me incomoda e eu quero que você saiba, se você gosta de mim, você vai retribuir também. Então, isso é muito importante na hora de botar os limites. Ser respeitoso, que é aquilo que eu comentei antes, que eu acho que isso é, assim, até em termos de casal, é o mais importante. Se o seu namorado ou namorada é daquela que tem um outro compromisso e não consegue acabar aquele compromisso para se comprometer com você, a primeira coisa que você faz é sentar e dizer, amor, quando você fala pra mim que você vem jantar, eu fico te esperando. Eu fico achando que você vai tomar um copo de cerveja ou uma taça de vinho e vai vir pra cá. Mas não é o que acontece. Então eu acho que nós temos um problema. Ou a gente não combina mais fazer essas coisas quando você tem outros compromissos, porque eu fico esperando e eu fico frustrado. Essa seria a situação ideal, certo?
Se uma situação em que isso é muito frequente, gera muita briga e muito sofrimento, você diz. Você precisa pensar se esse tipo de relacionamento que eu quero é o relacionamento que você quer, porque pra mim o tipo de relacionamento que eu gostaria é o em que as pessoas se comprometem. Talvez você não esteja nesse momento. Aí alguém que tá vendo o vídeo pode dizer: ah não, Carol, isso aí é muito maduro, isso é muito... mas isso também é botar limite. E quando a gente tá num relacionamento, às vezes é muito difícil reconhecer que a pessoa não é aquilo que a gente queria que ela fosse. E daí a gente sofre, a gente fica doente, a gente implora, a gente se adapta, a gente se xinga, a gente se coloca pra baixo, a coisa começa a sair do limite do respeitoso pra meio que tentar fazer, quem sabe, a pessoa me respeitar e me ver como eu gostaria. Também é uma coisa pra prestar atenção. Será que eu consigo entender que às vezes a pessoa com quem eu tô não é a pessoa que ela é? Enfim. Mas eu acho que essas dicas aí pra começar a estabelecer limites já te ajudam. Lembra, toda hora que você vai colocar limites, você fala na primeira pessoa: eu sinto, eu acho, eu quero, eu não quero, eu gosto, eu percebi que. Segundo, sempre num tom amigável, mas firme. Olha, eu percebi que você é muito do contato. Me deixa um pouco desconfortável, porque eu não sou muito assim, eu gostaria que você não fizesse mais. Não me deixa à vontade. Ou, então, eu percebi que você tá afim de mim, mas eu não me sinto da mesma forma, mas eu não quero perder o que a gente tem, você acha que é possível? Prepare-se para esse retorno, a pessoa pode não gostar ou não lidar bem com seus limites ao ponto que faça mal para ela. Então preste atenção nisso também. Lidar com pessoas é uma arte. E lembre disso, as pessoas são um infinito de variáveis. Você não tem nenhuma garantia sobre o comportamento das outras pessoas, mas você tem controle sobre os seus comportamentos. E esses você tem garantia para você, que você vai se sentir bem com as escolhas que você faz. Se você gostou desses vídeos, por favor, assine o canal, deixe comentários, sugestões de vídeos, porque eu acho super legal, sempre é uma coisa nova pra eu entender um pouco mais também. E, enfim, sugestões, críticas, por favor, fiquem aí. Certo? Tudo de bom, muito obrigada e até mais.